volta com o nosso Momento EBD, com a presença do presbítero Gerson Fonteles, que é escritor, e com o professor da Escola Símbolos de Fé, Tancredo Silva. Quando nós olhamos para o ensino da igreja, nós percebemos duas docências. Eu tenho a docência do púlpito e eu tenho a docência da EBD. Qual a diferença? É muito boa pergunta, Fernanda. E eu esclareço muito facilmente. O púlpito, você alimenta o rebanho, né? O ensino pastoral é para apacentar o rebanho. Então, os sermões, eles são sempre muito mais congregacionais, muito mais para acalentar o rebanho, para manter o rebanho unido, para manter a família unida, né? É o aconselhamento do púlpito, né? A palavra do pastor ela é uma palavra inspirada e é uma palavra de unção, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Eu durante a minha adolescência, eu tomava bênção aos pastores, porque eu achava que, na realidade, eles são ungidos para abençoar o rebanho. Então, já o ensino, ele é mais sistemático e é mais dentro da que a gente chama de teologia bíblica. Então, você, como diz Paulo, os crentes novos você alimenta com leite. Então, você não aprofunda doutrinas. Você normalmente dá alimento, e tem certas doutrinas na Bíblia que são doutrinas bem profundas para você entender. Por exemplo, o primeiro capítulo de Efésios, que é uma carta que Paulo escreve na velhice, o primeiro capítulo é um capítulo muito duro, né? E que alguém que já estudou muito a vida de Paulo disse que ali Paulo abriu quando ele foi arrebatado, ele não disse nada. Ele disse, eu vi coisas indizíveis, eu não tenho palavras para expressar aquela visão que ele teve naquele arrebatamento. E depois, na velhice, ele parece-me que se inquietou um pouco e abriu um pouquinho a fresta do que ele viu, e o capítulo 1 de Efésios parece ser um desses pequenos raios assim, de lampejos que ele viu naquela visão. É muito interessante, né? Quando ele diz assim, por exemplo, logo no início, porque ele, Cristo, né, era o remédio preparado para o pecado antes que o mundo e o homem existissem. Então, você vê que o Paulo vai na eternidade e diz que Cristo foi um remédio preparado, e quando você lê a Bíblia, você encontra o pecado no capítulo 3 do Gênesis. Mas Paulo está dizendo, Cristo foi este remédio preparado antes que o mundo existisse e o homem nascesse. Quer dizer, não existia nem o homem, muito menos pecado, mas o remédio na eternidade já estava preparado, né? Isso é uma doutrina muito, muito pesada, porque você vai encontrar pecado de Gênesis 3 para frente, né, para o fim da Bíblia. Aí você encontra o mal. Aí você pergunta, e esse mal de onde veio? Se Deus é bom, né? Se Deus é perfeito, bom, né? Então, esse aprofundamento da questão, das questões bíblicas, isso é teologia bíblica, né? Isso é ensinado realmente aprofundado no ensino na escola, não é? O púlpito não é o melhor momento para esse tipo de abordagem. Então, eu vejo assim, Fernanda, respondendo a sua pergunta, é muito boa. O púlpito é apacentar o rebanho, certo? É a união do rebanho, o aconselhamento do rebanho, congregacional. Aí o ensino da palavra, aí você pode discutir com o aluno a dúvida dele, ver onde é que você pode esclarecer com a própria Bíblia, porque a Bíblia é muito interessante, é um livro que você tem que conectá-lo. Você tem um versículo aqui, você vai conectar, porque a Bíblia ela explica a própria Bíblia. Ela não se contradiz, né? Então, o ensino da EBD é exatamente para trazer essa luz para o alunado. Presbítero Gerson, eu queria agradecer por esse momento que a gente está tendo. Agradeço muito, me esclareceu muitas dúvidas sobre o livro
Comecei a ler um livro, gostei muito, me ajudou muito. Isso também eu vou levar para a minha sala de escola bíblica. Sim. E aplicar também na nossa vida. Eu queria que o senhor deixasse para nós, né, professores e alunos da escola bíblica dominical, pequenas dicas para a gente estudar a Bíblia no dia a dia, na semana, antes de vir para a igreja, antes da escola bíblica dominical. Quais são as dicas que o senhor daria? Não, eu não sei se eu dou uma dica que seja útil. Eu posso dizer o que foi útil para mim, né? Eu diria para você, eu li a Bíblia mais de uma vez, sem dúvida nenhuma, mas eu diria para você, um pastor que era poeta, que já morreu, presbiteriano, uma vez perguntaram: pastor, o senhor ora? Ele disse: eu nunca consegui orar mais de uma hora. Agora, eu posso lhe dizer que eu não passei nenhuma hora do dia sem orar. Eu também, se você me perguntar sobre oração, eu vou dizer a mesma coisa. Então, eu uso isso exatamente para a Bíblia. Você tem capítulos da Bíblia, por exemplo, o primeiro capítulo de Mateus, uma genealogia. É cansativo, né? Você lê aquela genealogia. Mas o que é que Mateus estava querendo dizer? Aí isso é que o livro tenta explicar. Essa genealogia nada mais era explicando que aquela era a certidão de nascimento do Cristo. Porque ele vinha de descendência real, ele vinha lá de Davi. Por isso que ele tinha a genealogia. Já você vai para Lucas, Lucas não se preocupa com genealogia. Por quê? Lucas era grego e ele não estava escrevendo para judeus. Ele estava, pelo contrário, escrevendo para gregos, né? Assim como ele escreveu Atos. Então, eu sempre fiz muito assim. Eu li a Bíblia dentro de focos de interesse. Então, eu gostava muito disso. Porque você pode estudar a Bíblia pelos pelos relevos geográficos, pelos eventos de destaque. Por exemplo, Torre de Babel. Aí eu fui estudar a Torre de Babel. Aí eu digo, o que é que isso tem a ver com o Novo Testamento? Você chega no Novo Testamento, você tem uma Torre de Babel invertida. Você tem, no Antigo Testamento, construindo-se uma torre para alcançar Deus, a divindade, os homens querendo chegar até Deus, esse é o propósito. Aí vem a confusão de línguas e eles não conseguem o objetivo. Quando você vem para o Novo Testamento, aí você tem a recomendação lá de Atos. Ficai em Jerusalém e esperai, porque do alto, aí vem uma torre diferente. Aí, veja, em Babel, que a gente usa a palavra como confusão de línguas, aí você tem Pentecostes, todo mundo entendendo na sua própria língua. Você vê como... Aí eu fui estudar pela simbologia do Antigo, comparando o que é que seria no Novo, né? Então, isso é muito rico, né? Então, eu diria que isso foi muito útil para mim, eu buscar os temas que me eram agradáveis, e isso eu procurava conectar os textos e, sobretudo, o Antigo com o Novo, né? Porque o Novo explica o Antigo, né? E o Novo está contido também no Antigo. Isso é muito interessante. Então, foi a forma como eu me senti mais motivado a ler, mas sempre diariamente lendo. Eu gosto muito dos salmos, por causa das orações. Sem mais spoilers do livro, nós recomendamos o livro do presbítero Dr. Gerson Fonteles, para você que está começando a ler a Bíblia, está iniciando o ano, aí com sua leiturazinha bíblica anual, nós recomendamos que você comece, né, a leitura de uma forma cronológica para que você tenha um melhor entendimento. E quer entender melhor da Bíblia, quer aprofundar o seu conhecimento, se matricula na Escola Bíblica Dominical. Domingo é dia do Senhor. E também dia de escola dominical. Aprender sobre a Bíblia. Amém.